Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre quando encaminhar um paciente para o psiquiatra. Vou trazer 4 pontos para a gente refletir juntos e ver qual que é realmente o melhor momento e de que forma que você pode fazer isso, tá bom? A ideia desse tema, né, gente, veio tanto pela minha própria experiência clínica, quanto também pelos vários profissionais aí que eu já supervisionei e que eu percebi que tinham um certo receio, né? Parece que nunca era a hora, parece que ficavam muito tempo sem saber direito o que fazer e o processo terapêutico rolando e poucos resultados aparecendo. Então, eu realmente quero que vocês reflitam aqui, né, sobre o que está realmente impedindo vocês de encaminhar para o psiquiatra. Quero que vocês vejam se vocês estão considerando os elementos certos para fazer essa avaliação de uma forma apropriada. Vamos lá, começar então? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar quando está aí em atendimento com o paciente, logo que ele chegue, mesmo nas próximas sessões, a gente tem que pensar se aqueles sintomas, né, se aquelas expressões emocionais que ele está trazendo ali, apresentando durante as sessões ou relatando o que está tendo em casa, será que são reativas a alguma situação específica que ele está vivendo ou não? O que eu quero trazer como ponto de discussão, gente, é assim, será que esse sofrimento que ele apresenta, né, esse sofrimento psíquico, não é um transtorno mental? Não tem um transtorno mental associado? Eu vejo muitos psicólogos, né, eu vejo de uma forma, na mídia, enfim, sofrimento psíquico sendo usado como sinônimo de transtorno mental. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que sofrimento psíquico tem muitas características semelhantes e tem muitos pontos em comum com os transtornos mentais, mas tem aspectos também que divergem, né? E a gente precisa considerar isso. O sofrimento psíquico, na forma como eu entendo, tem a ver realmente com um sofrimento aí emocional, tem a ver com uma dor psíquica, então, que esse paciente está sentindo, tem a ver com um desequilíbrio, né? Esse sofrimento é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Tem uma certa instabilidade, uma certa frustração. E esse sofrimento psíquico, ele aparece, né? Ele se expressa por alterações no humor, no comportamento, no próprio corpo, né? Em forma, então, de choro, de raiva, de insegurança, de desânimo, de cansaço, às vezes de perda do apetite, alteração no sono, pessimismo, baixa de energia, falta de concentração, irritabilidade, enfim, são várias expressões possíveis aí do sofrimento que podem ser sintomas aí de um transtorno mental ou reações esperadas diante de um contexto. Por exemplo, quando a gente pensa num quadro reativo, a gente está falando o quê? De sintomas, então, que podem ser vistos como psicopatológicos, mas são aceitáveis dentro de um contexto. Por exemplo, o humor deprimido, o choro frequente em uma pessoa que perdeu um ente querido, né? Ou se separou depois de anos de casamento. Enfim, por exemplo, muita ansiedade diante de uma prova, diante do vestibular, por exemplo. A gente pode pensar, né, nessas situações realmente como reações a esse evento. Inclusive, gente, essas reações diante de conflitos, de brigas, de dúvidas, enfim, são muitos temas que trazem as pessoas para a terapia, né? E em muitos desses casos, realmente a terapia vai ser o principal recurso a ser utilizado com aquele paciente. Realmente a terapia tem condições aí de fazer a pessoa refletir sobre que alterações são possíveis, né, realmente dela executar. Então, assim, a gente percebe nessa avaliação que o sofrimento ele vai poder ser atenuado, vamos dizer assim, com base nessas alterações ambientais, nas próprias alterações de percepção, de significado, de atitudes do nosso paciente. A gente pode considerar a psicoterapia como o principal recurso terapêutico, gente, quando não teve nenhum prejuízo significativo, nenhuma grande ruptura no funcionamento da pessoa, ou seja, ela consegue manter as atividades dela, ela está conseguindo fazer minimamente as coisas que ela fazia, né? A gente também tem que ver, muitas vezes, esses quadros reativos, que eles não fecham todos os critérios, né, para um quadro, para um transtorno mental, ou seja, a pessoa consegue manter aí o seu potencial de se adaptar, ela ainda mantém alguma flexibilidade realmente para enfrentar as situações, né? Então, quando a gente está vendo as coisas dessa forma,
A gente pode realmente considerar que a psicoterapia é o principal caminho e que de fato não tem transtorno mental associado e que de fato não precisa encaminhar para o psiquiatra. Mas tem também outros pontos que eu acho que a gente precisa considerar. O outro ponto que eu queria trazer para vocês é que, independente do sofrimento ali que está sendo expresso, ter começado em reação a alguma coisa, ele parecer condizente, parecer proporcional à situação que está acontecendo, a gente vai precisar também ver se ele não fecha critérios realmente para um transtorno mental. Claro, né, gente, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de psicopatologia, a gente tem diversas teorias possíveis que a gente pode se embasar, que vão propor métodos diferentes de lidar com essas psicopatologias, por exemplo. Mas a gente tem também os manuais diagnósticos aí, né, o DSM-5, por exemplo. E de uma forma geral, a gente pode considerar que as teorias, né, e que esses manuais em especial, eles têm alguns critérios, alguns aspectos que são consenso para considerar uma situação, né, um quadro clínico aí como um transtorno mental. Um dos pontos que eu queria falar com vocês, gente, que eu acho que já deveria ser aí um consenso, ainda não é, mas enfim, eu acho que já poderia ser, é a questão do modelo biopsicossocial, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente fala muito desse modelo biopsicossocial. E eu acho que para a gente entender os transtornos mentais, a gente tem que considerar esses elementos, né, biológicos, psicológicos e sociais que estão associados. Nesse sentido, a gente tem que considerar que os transtornos mentais, eles são uma combinação de uma predisposição genética associada a aspectos psicológicos e a gatilhos ambientais aí, e que isso tudo junto, em determinados momentos, para determinadas pessoas, vão gerar mesmo um transtorno mental, né? E aí, gente, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que justamente, né, com base nesse modelo biopsicossocial, a gente na psicologia, muitas vezes, acaba supervalorizando o aspecto psicológico, né? Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês pensarem hoje, se vocês não estão na prática de vocês supervalorizando demais os aspectos psicológicos e desconsiderando demais os aspectos biológicos que podem estar envolvidos. O que vai ajudar a gente a determinar realmente, né, se precisa ou não de mais alguma coisa complementar à psicoterapia é a gente pensar realmente na questão do funcionamento global, ou seja, se a pessoa teve uma perda significativa, né, no funcionamento dela, se ela parou de conseguir fazer coisas que antes ela conseguia fazer com facilidade, se ela realmente apresentou alguma ruptura no funcionamento dela, né? Se ela está se achando diferente do que ela era. Muito comum a gente ouvir os pacientes falarem, né? Nossa, eu não me reconheço mais, eu não era assim. Antes eu gostava de fazer isso, de fazer aquilo outro. Agora nada mais tem sentido para mim. Entende? Ou, por exemplo, antes eu conseguia dirigir tranquilamente, conseguia sair de casa. Agora eu não consigo nem pensar em pegar o carro, que eu já começo a tremer, já começo a suar. Enfim, as pessoas... Teve algo aí que mudou significativamente na vida dela, na forma dela de lidar com a vida, né? Um outro ponto importante da gente considerar é a questão da duração, da frequência e da intensidade dos sintomas, né? Então, assim, claro que diante de uma separação, diante de um luto, é esperado que as pessoas se sintam deprimidas, se sintam tristes, chorem com frequência, percam um pouco esse sentido da vida, né? Mas é esperado também que esses sintomas não durem demais. É esperado também que eles não sejam tão intensos e tão frequentes que limitem, né, que tragam prejuízos muito significativos para a vida daquela pessoa nos diferentes ambientes que ela convive, né, seja na questão dos relacionamentos interpessoais, na questão com o trabalho, por exemplo, com os estudos. A gente não pode considerar, né, como normal, vamos dizer assim, e, enfim, e ficar só colocando a psicoterapia como recurso terapêutico quando a pessoa já está sofrendo com aqueles sintomas há tempo demais, quando aqueles sintomas estão intensos demais, estão frequentes demais, estão atrapalhando demais a vida da pessoa. Um outro ponto importante da gente considerar, e que às vezes na psicologia acaba passando batido, é a questão se não tem mais nenhuma outra doença associada, né? Então, quando a gente começa a ver vários sintomas, né, a gente precisa conhecer um pouco disso também, a gente precisa saber que tem algumas outras condições que precisam ser avaliadas, né? Então, se chega alguém pra gente que começou a ter falta de memória, que começou a desmaiar, começou a ter crises de se tremer inteira, de perder a consciência, bom, isso talvez
Pode ser uma questão conversiva? Talvez. Pode ser alguma outra coisa? Pode, mas também pode ser alguma alteração neurológica, né? Então, não é nem só encaminhar para o psiquiatra, a gente às vezes precisa ter uma noção também mais ampla aí de saúde, mais ampla em relação aos sintomas, para pensar se a gente não tem que convocar aí outros profissionais para assistência daquele paciente, né? E a gente não tem que saber tudo, né? A gente tem que ter um olhar realmente mais ampliado para poder direcionar esse paciente a buscar essa ajuda especializada, né? E transtornos mentais, gente, não significa que todos vão precisar de psiquiatra associada a psicólogo. Não significa, não são todos. Casos, às vezes, mais leves, até moderados, se a pessoa ainda tem recurso, não está tendo tanto prejuízo, se ela está conseguindo minimamente lidar, às vezes a gente não precisa já começar. A gente não, às vezes a gente não vai precisar, o psiquiatra não vai propor necessariamente o uso de alguma medicação, mas aí já entra nesse terceiro ponto que eu quero conversar com vocês. O que vocês sabem sobre a atuação da psiquiatria? O que vocês sabem sobre a atuação dos psicofármacos no nosso cérebro, vamos dizer assim, né? O que vocês sabem sobre isso? Porque eu, pessoalmente, na minha graduação, eu fiz a minha graduação entre 2005 e 2011. Gente, isso era muito pouco, para não dizer pouquíssimo, discutido, né? Para vocês terem uma ideia, não tinha disciplina de psicofármacos, né? Eu fiz porque era optativa, mas não era uma disciplina específica para psicólogos, era lá, acho que na farmácia, biologia, enfim, era em outro centro. E a noção que eles traziam ali foi importante em algum aspecto, mas não foi direcionada mesmo para a minha prática profissional, né? Eu fui entender melhor os psicofármacos depois de formada, quando eu fui buscar por conta um curso com um psiquiatra, né? Um ótimo psiquiatra, por sinal, que deu um curso específico, era psicofármacos para psicólogos. Então, assim, ali eu aprendi muito sobre o funcionamento e a importância desses psicofármacos, né? Então, assim, às vezes a gente também não sugere, não indica porque desconhece, porque não sabe, porque também, assim como muitos pacientes, tem uma série de preconceitos em relação à utilização, ou que vicia, ou que é só para caso muito grave, ou que é só para louco, enfim, entende? Outra coisa, assim, também na minha graduação eu percebi muito na época, é que a questão da psicopatologia, né, boa parte da disciplina era dedicada à questão da reforma psiquiátrica, a discussão do modelo biomédico, enfim, né, a psiquiatria ainda era apresentada, era falado muito da psiquiatria nesse contexto, né, nesse contexto em que a psicologia entrava de alguma forma para contrapor, né, contrapor esse modelo organicista que tinha na época. Mas a gente falava pouco e passou pouco tempo discutindo como que é a psiquiatria hoje, né? Como que hoje a gente consegue articular, o que eles podem nos oferecer, né, a nós, aos nossos pacientes em especial, né, como benefícios para o tratamento. Isso era muito pouco discutido. Então, assim, eu entendo, né, quando eu vejo alguém que eu supervisiono, enfim, em algum caso, às vezes até pacientes dizendo, né, que ninguém nunca sugeriu o psiquiatra, eu vejo, nossa, gente, como não, né? É um caso que parece que tá precisando mesmo, né, com base nesses critérios que eu comentei agora para vocês. Então, assim, a gente precisa se dar conta que a gente não sabe, né, não sabe tudo sobre psiquiatria, não sabe tudo sobre psicofármacos. A gente pode ter um bom conhecimento, eu considero que eu tenho um bom conhecimento, mas ainda assim, gente, é claro que com o estudo, com a prática, com a experiência, eu já consigo, assim, de alguma forma, ter uma noção de se aquele paciente vai realmente receber uma prescrição de uma medicação ou não. Já consigo ter esse olhar, mas eu não tinha no início, né? Eu acredito que muitos de vocês não tenham. Então, assim, gente, não percam muito tempo pensando, ai, será que eu vou encaminhar? Será que eu não vou encaminhar? Se você está em dúvida, encaminha, propõe, expõe essa dúvida para o seu paciente. Não precisa de nada, assim, muito fantástico para expor, é dizer, olha, né, isso que tu está me falando, eu fico pensando se realmente não teria algum medicamento que pudesse te ajudar nesse momento. Enfim, acho que seria legal a gente chamar um outro profissional para avaliar também. Entende? É só propor, né? Proponha isso. Busque ajuda, né? Incentive o seu paciente a buscar ajuda também. Isso eu acho que é interessante, porque às vezes a gente não encaminha porque assim, mas eu não sei se ele vai precisar de remédio ou não. E aí, às vezes, os psicólogos demoram demais para fazer esse encaminhamento. E acabam só fazendo esse encaminhamento quando o paciente já não está mais se aguentando de pé. Quando o paciente já não está mais aguentando. E às vezes, gente, a gente perde o paciente por conta disso. Por quê? Porque o paciente está lá na terapia, um tempão na terapia,
se empenhando, tentando, lutando e não vê uma melhora significativa, aquilo fica patinando. E ele, o que ele entende? Ah, não funciona. Ah, é assim mesmo. Ah, não vai ter jeito. E ele não sai dali, ele não busca uma opção complementar à terapia que de repente ia dar um gás danado pro processo realmente funcionar. Às vezes ele só vai embora e você nem vai saber por quê, mas às vezes é porque a percepção dele em relação aos sintomas que ele tá, o sofrimento que ele tá sentindo, ele não percebeu um alívio, né? Ele não percebeu aquilo atenuar com o passar do tempo. É claro que a psicoterapia leva tempo. Claro que não tem resposta mágica. Muitas vezes os pacientes, ou às vezes os psicólogos acham, propor um remédio, propor um psiquiatra, querer uma solução mágica. Gente, não é, né? Quem conhece, quem já atendeu casos mesmo de pessoas com transtornos mentais, sabe o quanto que é difícil conviver, o quanto que não é só refletir sobre os dificultadores, sobre o luto. Às vezes a gente realmente precisa de ajuda, né? A gente vai precisar de algum medicamento mesmo. E a gente não é a gente, psicólogo, que tem que decidir, a gente tem que dar a oportunidade do paciente receber a avaliação apropriada. Ah, mas os psiquiatras não são assim, eles vão prescrever mesmo que não precise. Bom, aí você está generalizando todos os profissionais. Eu discordo de você se você pensou isso. E eu acho que então você tem que se dar a conhecer, busque outros profissionais, conheça outros profissionais. Tem profissionais ótimos, né? Eu já trabalhei com psiquiatras que me encaminhavam pacientes que iam primeiro para ela, né? Para essa psiquiatra, querendo um tratamento farmacológico, ela dizia, olha, eu acho que ainda não é a hora, acho que terapia faz mais sentido para ti agora. Então, assim, isso acontece, né? Só que você vai precisar encontrar esses profissionais que tenham uma postura alinhada com a sua, né? Então, não diga que é porque você hoje, nesses, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos que seja de prática, eu nunca conheci nenhum. Olha, eu acho que você não está procurando bem o suficiente, você não está buscando estabelecer essas parcerias. Essa é uma sugestão que eu dou aqui. E um outro ponto também que eu acho que é importante de refletir e que eu acho que atravessa mesmo sem querer e tem a ver com esse ponto que eu estava falando antes, que assim, qual que é a sua experiência pessoal, né? Porque até então eu estava falando o que você sabe sobre psicofármacos, o que você sabe sobre a atuação da psiquiatria, né? O que você sabe sobre o atendimento multiprofissional, interdisciplinar. Às vezes a gente realmente desconhece, mas às vezes o que está atrapalhando a gente de fazer esse encaminhamento não é o que a gente sabe ou o que a gente desconhece. Às vezes a dificuldade está atravessada pelas nossas experiências pessoais ou as nossas experiências com pessoas da nossa família, né? Então, por exemplo, se um psicólogo, né, tem um pai, um tio, um irmão, sei lá, dependente químico, e naquela família toda a perspectiva da dependência química é sempre vista como não tem jeito, é sem vergonhice, é só querer parar que para, é falta de vontade. Se você cresce, né, num ambiente em que é dessa forma, né, em que as tentativas que foram feitas de tratamento não funcionaram, muito provavelmente, se você atende um paciente que está querendo parar de fumar e não está conseguindo, que está querendo parar de beber e não está conseguindo, você vai tentar trabalhar com ele na base da reflexão, vai tentar trabalhar ali na psicoterapia. Mas você não vai encarar isso como um transtorno mental que precisa de um tratamento específico, que talvez tenham medicações que possam ajudar bastante nesse tratamento. Ou, por exemplo, se você pessoalmente já consultou com 1, 2, 3 psiquiatras e foi horrível a sua experiência, talvez a sua experiência negativa está contaminando, está limitando a sua percepção e a sua avaliação do momento presente, né? Do momento presente daquele seu paciente, do momento presente dos profissionais que estariam disponíveis naquela situação para atender. Falo isso porque a minha experiência, embora eu já tivesse feito curso de psicofármacos, embora eu já tivesse boas relações com o psiquiatra, a minha experiência pessoal abriu o meu olhar. Eu percebo que eu tenho a mente mais aberta por conta dessa experiência. Então eu imagino que às vezes se a experiência foi negativa, isso também pode limitar a sua visão. Não é pra gente pensar em um ou outro. Essa forma é dicotômica. A psicologia busca sempre a integração, né? Acho que é isso que a gente, enquanto psicólogo, busca. E aí, gente, aquela parte de, mas como que eu vou falar? Gente, essa é a parte mais fácil, tá? Fala, falando. Se você observou, né, seja pela frequência, pela intensidade, pela duração, pelos prejuízos, pela dificuldade do próprio processo terapêutico andar, enfim, se você está percebendo isso, você fala isso para o seu paciente. Não tem fórmula mágica. O ideal para fazer essa proposta para o seu paciente realmente é você
propor isso. Explica da onde você tirou essa conclusão, no que você está se baseando. Expressa isso para o seu paciente e checa. Não vai fazer isso nos últimos 2 minutos da sessão. Pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Então, fala e pergunta, o que você pensa sobre isso? Né? Como que chega para você? Fala. Na próxima semana, pergunta como que ficou a sugestão que eu fiz, né? Pensou em mais alguma coisa? Entende? Explorem isso, né? Isso pode ajudar vocês, pode fazer até a terapia andar, né? Assim, inclusive, independente de encaminhar, do paciente escolher ir ou não, eu acho que o nosso papel é oferecer essa possibilidade. E eu acho que a gente tem um papel também que é de desmistificar, né? De tirar um pouco desse olhar tão negativo que as pessoas têm, né? Para psiquiatria, para psicologia. Tô falando da psiquiatria aqui, mas a gente sabe quantas pessoas têm preconceito com a psicologia também, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional, tem que ajudar a tirar esses preconceitos. A gente não pode reforçar, entende? Nós somos colegas aí, né? Nós temos uma área em comum, né? E a gente tem que atuar realmente em parceria, né? Então, enfim, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. De qualquer forma, me comentem, né? Deem um like aí no vídeo, me sigam aqui no canal e vamos seguir conversando, tá bom? Foi um prazer para mim estar aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!